Este erro no Instagram afasta os clientes premium e você pode estar cometendo. Você já deve ter percebido que muitas pessoas que chegam no seu Instagram podem ser curiosas, ou pessoas que você atende, que são seu cliente ideal, que tem potencial de pagamento, chegam, mas chegam por acaso. Você já percebeu isso? Então, eu vou te explicar hoje esse erro que a maioria de vocês cometem. Eu sou Roberto Moscatelli e eu ajudo você a atrair clientes de alto valor no Instagram. Eu sou especialista nesse tipo de cliente premium. E eu vejo que muitos de vocês, depois de atender mais de 400 negócios e ter mais de centenas de clientes de alto valor em diversas marcas, vocês cometem um erro muito comum. E hoje eu vou destrinchar com você esse passo a passo. O que que você tem que fazer, qual o erro que você comete, como você conserta o seu Instagram. Então vem comigo, eu vou compartilhar com você o meu mapa mental, onde vai ficar tudo muito claro. Se você comete esse erro aqui, que é o principal, ele afasta o cliente premium, porque o cliente premium, ele está acostumado com uma linguagem. Então, a comunicação é o maior erro. Se você acertar a sua comunicação, que você vai ver hoje, e mais no final, eu vou te dar todas as estratégias para você corrigir esses problemas. Então, fica aqui comigo, vê os erros que eu vou colocar, vê se você está cometendo, para depois no final você saber exatamente o que você está fazendo. Bom? Então, vamos lá. Um erro muito comum que eu vejo muitos de vocês cometerem quando você vende produto ou um serviço é falar do produto, por incrível que pareça. Né? Mas Moscatelli, não posso falar do meu produto? Pode, mas não sobre esse ângulo de mostrar só o produto. O cliente de alto padrão, a pessoa que paga mais, ela se envolve emocionalmente com a marca. Então, se você hoje coloca lá o seu produto ou o seu serviço que você vende, só fica batendo na tecla do que ele pode transformar a pessoa. Se é um produto, um sapato, o preço dele, a característica dele não gera nenhum pertencimento para esse cliente, com certeza ele vai passar direto, tá? Só assim, as pessoas que já te conhecem, elas já estão bem inclinadas a comprar, elas vão comprar. Porque essas já vão comprar. E geralmente essas pessoas, elas equivalem a 10% do público. É uma fatia muito pequena, que são os frustrados, que a gente chama. Mas você pode trabalhar com aquelas pessoas que ainda não sabem que tem um problema e estão buscando a solução, né? Que não são os curiosos, mas são ali os aflitos, né? Que você está querendo atrair essas pessoas, né? Os aflitos são aquelas pessoas que já conhecem o mercado, são seus possíveis clientes. E essas pessoas, elas se encantam com experiências personalizadas, né? Com os valores alinhados com a expectativa dela. Então, assim, já vamos agora ver os primeiros sinais de que você pode estar cometendo isso. Então, vem comigo aqui, eu separei o que é muito comum, provavelmente deve estar acontecendo com você, tá? Porque eu vejo isso muito acontecer, principalmente quem tem produto. Quem tem serviço, às vezes, se envolve bastante em falar do próprio serviço, enquanto o herói da jornada é o seu cliente. Então, a primeira coisa que você já tem que ver é se o seu conteúdo está centrado no seu produto. Então, assim, você já tem postagens que mostram só aquilo que o que você vende, funciona muito bem para o e-commerce, mas nunca funciona para o alto padrão, para marcas que estão querendo criar pertencimento. Então, assim, narrativa, tem o storytelling que você vende? Não, então é produto, tá? Então é vitrine e aí já não funciona, porque qual é a diferença do seu produto para outro? Provavelmente é a história que ele conta. Você já deve ter passado por experiências, por marcas, por trajetórias, por frustrações. Então, atribua um storytelling. A ausência da história acaba não conectando o produto ao público. Então, qual é o público? Que estilo de vida tem o seu público? Você tem que se perguntar isso. O que ele frequenta? Aonde ele frequenta? Para conectar a história do seu produto com a história que aquele cliente quer viver. Então, essa comunicação genérica, só botar foto, só às vezes tentar copiar o que está sendo feito no mercado, não funciona. É muito comum isso. Eu vejo alguns casos que recentemente que eu atendi, que
a pessoa ela tinha lá um serviço maravilhoso, é, por exemplo, de concierge por exemplo, na Casa Oiá, que é uma casa que são 7 mil reais por noite, por pessoa. Então, quer dizer, é lá nos Lençóis Maranhenses, e aí ela vendia isso, vendia o valor do serviço e tudo que estava envolvido, que é gastronomia, que é o design. Só que isso encanta aquele cliente que já quer ir. Mas aquele cliente que está aflito, você precisa conectar ele com uma história. Qual é a história dos Lençóis Maranhenses? Que dá para ver até do espaço. Qual é a história da casa? É a única casa, é a primeira casa do Brasil. E que tem um design assinado pela Marina, que os móveis são todos, a arte toda do imóvel, ela é da cultura maranhense. Olha, isso sim faz sentido para o cliente. Porque ele quer a experiência como um todo. Ele não quer saber se ele vai ser servido no meio da duna ali a priori. Mas é importante que isso venha como detalhes. É o aspiracional do negócio. Então, vê hoje como é que está o seu conteúdo. Se ele não está atraindo ou está atraindo em parte, provavelmente você já deve ter alguma coisa ali que funciona. Eu posso te dar exemplo da Louis Vuitton, por exemplo. A Louis Vuitton trabalha muito a questão da herança, do artesanato, da exclusividade. Você pode ver isso também na Goiás, na Hermès, mas se conecta emocionalmente com o público. Isso aqui é importante, olha. Quando ela fala, você vê, essa aqui é uma nova campanha dela. Ela está falando da Via Monte Napoleone, em Milano. Ela tá fazendo com que as pessoas se envolvam com aquele projeto dela, com aquela nova iniciativa. Então, aqui ela mostra a bolsa, você não vê, você vê dentro de um contexto aspiracional de Fórmula 1, a bolsa, né? Os vencedores, é um lugar premium. Ela tá lá, o ovo de Páscoa, é uma outra campanha. Você vê que ela tá sempre criando uma aspiração. Você não precisa ter esse tipo de sofisticação, mas você tem que entender qual é a aspiração do teu cliente, ao que ele quer pertencer, para onde ele quer ir. Então, assim, qual é a história por trás da sua coleção? Do seu produto? Você fala, mas Catene, mas eu vendo serviço. Sim, mas qual é o seu serviço? Nesse caso que eu te falei dos Lençóis Maranhenses, é um serviço também, é um serviço de concierge, de separar, fazer o pacote, organizar. Então, por trás do teu serviço, por trás do teu produto, qual é essa narrativa que ressoa com o teu cliente premium? Isso é fundamental. Se você vende alto valor, se isso não existe, você não vende alto valor, porque essas pessoas não se conectam com esses códigos que elas estão acostumadas. Então, assim, já começa a ver se você está cometendo esses erros aqui, porque é capaz de lá no teu Instagram ele tá desalinhado. Se ele já atrai pessoas, veja o que atraiu. Ah, mas como é que eu sei? Pode perguntar para elas. O que te atraiu no meu produto? O que você vê que é o maior diferencial daquilo que você adquiriu comigo? Perguntar. Perguntar não ofende. Você tem que perguntar, porque se você não sabe. Agora, se você sabe, melhor ainda. Atua isso pontualmente, direto ali no que o cliente tá precisando. E para isso eu vou te ajudar aqui. Você que ficou comigo aqui. Se você se identificou com algum desses erros, comenta aqui para baixo. Qual erro qual a dificuldade que você tem? Eu vou adorar te ajudar nesse processo. Te dar ali dentro do meu comentário, o que tiver ao meu alcance, eu vou te colocar ali exatamente o que você pode fazer naquela sua dificuldade, direto no seu caso, tá? Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, ele para receber em primeira mão, né? Não sei quanto tempo esse conteúdo fica no ar, eu vou colocando, enfim, o que eu acho bacana é deixar aqui, eu vou deixando aqui no canal. Se inscreve para não perder nada e tá sempre aqui recebendo. Os vídeos aqui são tem diariamente aqui novos vídeos que eu vou fazendo. Aqui embaixo na descrição tem muito mais para você. Se quiser conhecer meu Instagram, também tem muito mais lá. Então vamos lá. Como é que a gente corrige isso? Primeira coisa é desenvolver o storytelling da sua marca.
né? Eu não sei se você já tem um manifesto da sua marca, é uma coisa importante fazer. Provavelmente eu vou deixar aqui no conteúdo desse canal aqui, você dá uma olhada. Se não tiver ainda, me lembra lá nos comentários. O manifesto ele que dá o norte para onde aponta o teu negócio, onde ele vai estar daqui a 5, 10 anos, quais são os valores dele, para toda essa narrativa ser criada em cima. Grandes marcas como Hermès, Goiás, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Dior, todas elas têm um manifesto. Se você não desenvolveu ainda, é muito importante desenvolver, porque o storytelling ele vai ser orientado para a direção que o seu negócio tá indo. Então, assim, a primeira coisa que você precisa é fazer um manifesto. Mas se você não tem um manifesto dos teus produtos, eles têm uma inspiração, eles têm um posicionamento, ele tem um valor. Então, ele tem que conectar a história dele, desse produto, com a narrativa que o cliente, com os valores do cliente. Porque senão ele não consegue saber se é para ele. Ele só consegue se isso fizer sentido no mundo dele. Então, você pode compartilhar as histórias do seu processo de criação, do seu produto. Se foi artesanato, destaca isso, exclusividade. Teve um caso interessante de um sapato que essa cliente que a gente tem aqui, ela eram só de materiais sustentáveis, sapato, bambu, enfim. Mas ela só colocava ela falava assim, qual é o diferencial? Porque eu uso todo dia. Isso não significa nada. Eu não conheço. Se eu não conheço a pessoa, como é que se ela usa todo dia? Não sei. Isso não quer dizer muita coisa. Mas se ela falar que existe depois de 20 anos trabalhando na indústria e conhecendo como é prejudicial para a natureza, para o mundo, esses materiais, ela resolveu criar a marca dela e daí trazer materiais que além de exclusivos, além de sustentáveis, eles são para destacar a mulher que precisa de leveza nos pés. Tá vendo? Tá sentindo isso? Isso é muito diferente do que vender um sapato. E aí você vende por um preço muito maior. Por quê? Porque tem toda uma narrativa. Então, assim, compartilhe as histórias dos teus bastidores, comece por aí. A sua comunicação, a personalização dela, é importante sempre segmentar as suas mensagens para atender a necessidade de um tipo de cliente. O cliente que te paga bem, o cliente que te dá mais resultado, o cliente que tem maior capacidade de pagamento. É importante você saber quem é essa pessoa. E eu não digo saber a idade dela, não é isso, ou o quanto ela ganha, não é isso. O que ela consome? Quais eventos ela vai? A que clube ela pertence? Que tipo de serviço ela utiliza? Isso alinha a tua linguagem que ela já está acostumada, e isso dá um conforto, né? Isso vai muito além do, 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 do técnico ali de quantos anos, né? O psicográfico do cliente ele é muito importante, né? Do que o demográfico, né? Da onde ele é, né? O que ele faz. Então, assim, até as imagens que você for utilizar na sua comunicação, você pode ver na Louis Vuitton, existe um padrão, né? Eu já falei em outros vídeos aqui sobre padronização de cores, design. Eu vou deixar um card aqui, acho que é desse lado aqui que fica, para você poder acessar esse vídeo onde eu falo de padronização lá mais a fundo, né? Que eu preciso de um vídeo inteiro para falar isso. Mas tem aqui na Goiás, na Louis Vuitton, existe uma padronização de cores, de pessoas. Existe aqui um requinte, uma sofisticação para isso. Você tem que entender quem é o seu cliente. Então, assim, se você não sabe que tipo de vida ele leva, qual é o estilo de vida dele, fica muito difícil você tentar combinar isso na tua comunicação. Então, você tem que ter muito claro quem é esse teu cliente para você poder colocar imagens ali do teu produto, ambiente, que faça sentido. Uma coisa é aquele sapato de bambu, tá numa piscina, outra tá num jantar, e outro tá numa festa. É diferente. Então, quem é o cliente? Então, a gente só consegue
achar essa padronização se a gente sabe quem é. Então, assim, já começa a trabalhar isso dentro da tua comunicação. Não começa pelo design, nem pela. Começa assim, quem é o cliente? Quais são qual é o padrão comportamental dele? O que ele frequenta, onde ele vai? Porque tudo começa muito antes. Eu vejo que a maioria das informações que chegam aqui de um marketing muito de pessoas que conhecem muito pouco de marketing e aí falam que conhece muito, é começar pelo produto. E o produto ele é consequência de um cliente. Então você precisa entender quem é o cliente. Porque a gente não faz o produto para gente. Por mais que a gente ame o produto, não é para gente, é para o cliente. Então você tem que focar nele. Até para poder destacar a exclusividade e o valor dele. Porque senão você não consegue, você não sabe para quem é. Ou é muito difícil. Algumas coisas que você tem que enfatizar aqui no seu produto. Se ele tem um alto padrão, ele tem uma qualidade superior, benefícios únicos e raridade, né? Quais dessas características que ele tem? Eu vejo que muitos de vocês tentam fazer promoção, 10%, não sei o quê, mas não é a promoção que atrai esse cliente. Para te falar a verdade, isso atrai quem quer preço. Esse cliente ele se atrai por edições limitadas, por serviços personalizados. Se você vende um serviço, o que é personalizado naquilo que você faz? Por exemplo, no meu serviço, que eu ajudo meus clientes a atrair esse tipo de cliente no Instagram, eu crio as narrativas para ele, eu escrevo para ele. E isso é muito personalizado. Isso, sim, ele tem o seu valor, porque sou eu que entendo há muitos anos, há mais de 10 anos, desse cliente, trabalhei com mais de 400 empresas que vou escrever para ele atingir o cliente certo. A chance é quase zero dele não acertar. É claro, né, que existe ali um ajuste, tudo que a gente faz, mas sou eu que estou fazendo para ele. É quase que uma goiá do, do marketing, porque sou eu trabalhando junto dele, né? Através de uma mentoria, de um acompanhamento, mas sou eu fazendo. Então isso não tem preço. Você vai ter que, para isso valer um preço, você vai ter que ter o meu conhecimento. Então, entende? O que é importante no seu produto que é assim, é exclusivo? O que é importante? É fundamental você desenvolver essa habilidade de entender o seu cliente, criar narrativas. Sobre narrativas também eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Dá uma olhadinha no canal que tem vários vídeos aqui que vão te ajudar. Agora, é importante você sair desse vídeo e já fazer essas modificações, porque o que eu vejo é que muitos de vocês entendem e não aplicam. Para aplicar, tem que ser agora, você tem que começar agora, porque o seu concorrente pode estar ganhando mais do que você, sendo pior do que você, só porque ele sabe só um pouquinho mais de marketing. Isso não é justo, não é certo. Né? É claro que se você quiser estender esse papo e ir mais além, aqui embaixo tem o meu Instagram, enfim, você pode até conversar comigo pessoalmente aqui, eu tenho um link aqui embaixo, um diagnóstico que eu faço de negócio. Vai ser um prazer te ajudar também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo.